Devocional. Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 16 de outubro. A resposta não está nas estrelas. Não recorra aos médiuns, nem busque a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 19, versículo 31. Como crentes, temos acesso a Deus e à dimensão espiritual. Podemos ouvir a voz de Deus e receber a sua direção. Muitas pessoas querem direcionamento espiritual, mas nem todas o buscam em Deus. Muitas pessoas em todo o mundo buscam conselhos e direções nas estrelas, nos videntes, nas cartomantes e em outras coisas e pessoas deste tipo. Isto é errado e ofende a Deus. Satanás engana muitas pessoas através deste meio. As pessoas estão em busca de direção e soluções para a sua vida, mas infelizmente não foram ensinadas que Deus é quem pode dar isso a elas. O meu propósito em escrever o devocional de hoje é lhe dizer que Deus quer ser a sua fonte de informação. Ele quer lhe dar direção diária para a sua vida, através da sua palavra e do seu espírito. Certa vez trabalhei com uma mulher que estava profundamente envolvida com astrologia. Ela consultava as estrelas antes de tomar qualquer decisão. Ela até verificava o alinhamento das estrelas para ver em que dia deveria cortar os cabelos. Por que deveríamos consultar as estrelas quando podemos consultar Deus, aquele que fez as estrelas? Se você está envolvido em busca de direção em qualquer fonte que não seja Deus, eu o incentivo a se arrepender e se voltar para Ele e a pedir que o Espírito Santo seja o único guia na sua vida, de agora em diante. A palavra de Deus para você hoje. Procure informações e direção somente em Deus. (17 de outubro). Encare a verdade. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Você e eu vivemos em um mundo cheio de pessoas que estão vivendo vidas falsas, usando máscaras e fingimento e escondendo as coisas que elas não querem que os outros saibam. Isto é errado. Mas o motivo pelo qual isso acontece é porque as pessoas não foram ensinadas a andar na verdade. Como crentes, temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos fala a verdade. Às vezes Satanás nos engana, mas outras vezes nós enganamos a nós mesmos. Em outras palavras, fabricamos vidas com as quais nos sentimos bem, em vez de encararmos a vida como ela é e de tratarmos os problemas com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo e me confronta com os problemas em minha vida frequentemente, e ele também me ensinou a ser uma confrontadora e não uma pessoa covarde. Os covardes se escondem da verdade, têm medo dela. Você não precisa ter medo da verdade,
Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito Santo os conduziria à verdade, mas ele também disse que eles não estavam prontos para ouvir certas coisas. O Espírito Santo sempre lhe falará a verdade, mas ele não irá lhe falar certas verdades até que saiba que você está pronto para ouvi-las. Se você for corajoso o bastante para dar as boas-vindas ao Espírito da Verdade em cada área da sua vida e deixar que ele lhe fale sobre os problemas em sua vida, você tem bons motivos para esperar ter uma jornada inesquecível de liberdade e poder. A palavra de Deus para você hoje. Nunca tenha medo da verdade. 18 de outubro. Você nunca está só. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Aprendemos com os versículos de hoje que imediatamente depois de ter sido batizado no Espírito Santo, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Aquela provavelmente foi uma experiência muito difícil, mas Jesus obedeceu prontamente à direção do Espírito. Ele confiou no Espírito Santo, sabendo que até mesmo as dificuldades que enfrentaria cooperaria no fim para o seu bem. No fim dos 40 dias no deserto, Jesus começou o seu ministério público, como vemos em Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus não apenas teve de estar disposto a seguir a direção do Espírito Santo nos momentos de poder e de fama, ele também teve de estar disposto a segui-lo nos tempos difíceis, tempos de provação e teste. Obedecer a Deus em tempos de dificuldade ajuda a desenvolver um caráter piedoso. Jesus nos deu o exemplo que deveríamos seguir. Seguir a liderança do Espírito Santo durante tempo de dificuldade, desenvolvimento, fidelidade, determinação e força em nós. Qualidades que Deus quer que tenhamos. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir os seus planos para a nossa vida. Algumas vezes precisamos nos deparar com dificuldades, a fim de desenvolvermos o caráter que precisamos ter para fazer o que Deus planejou. Precisamos lembrar sempre que nunca enfrentaremos nada, dificuldade ou tempos bons, sozinhos. O Espírito Santo está sempre conosco para nos ajudar, e os seus caminhos são sempre os melhores. A palavra de Deus para você hoje. Não tenha medo dos tempos de dificuldade, porque eles acabarão por torná-los mais fortes. (19 de outubro). O Espírito Santo é um cavalheiro. Isso para quem, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegará também aos gentios, para que recebemos
a presença do Espírito mediante a fé. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Neste livro, escrevi muito sobre o Espírito Santo e sobre ser cheia do Espírito. E quero me certificar de que você tenha a oportunidade de conhecer o Espírito Santo desta maneira enquanto você passeia por essas páginas. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não implora a sua presença na sua vida, na sua plenitude, se não for convidado. Ele o encherá, mas somente se você pedir que faça isso. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus promete que Deus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E em Tiago capítulo 4, versículo 2, nos diz que o motivo pelo qual não temos certas coisas é porque não os pedimos. Eu encorajo a entrar em ousadia na presença de Deus e pedir a Ele diariamente para enchê-lo com o Espírito Santo. Peça esperando receber. Não seja indeciso, nem permita que a dúvida enche o seu coração, mas peça com fé. Creia que você receberá e agradeça a Deus por Ele viver em você. Deus não é homem para que minta. Números capítulo 23, versículo 19. Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Sempre que alguém se levantar com base nele, com fé, portanto, peça e receba, para que a sua alegria seja completa. Ver João capítulo 16, versículo 24. O versículo de hoje diz que recebemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Os dons não podem ser impostos a ninguém. Precisam ser oferecidos pelo doador e depois recebidos por aqueles a quem são oferecidos. Deus faz a oferta do Espírito Santo. Então tudo o que você precisa fazer é descansar e receber pela fé. A palavra de Deus para você hoje. Nunca tenha vergonha de pedir e de continuar pedindo a Deus para suprir todas as suas necessidades. 20 de outubro. Você tem fome demais de Deus? Ele satisfaz a alma sedenta e enche a alma faminta com o bem. Salmo 107, verso 9. Quando estamos famintos, fazemos um grande esforço para conseguir alimento. Pensamos em comida, falamos sobre comida, vamos às lojas comprá-las e preparamos cuidadosamente. Creio que se tivéssemos fome demais de Deus em nossas vidas, devemos nos comportar da mesma maneira. Deus disse que devemos buscá-lo de todo o nosso coração, diligentemente, com entusiasmo, zelo e com toda a serenidade. Gastamos muito tempo, todas as semanas, com alimentos naturais, mas quanto tempo gastamos com o alimento espiritual? Calculo que a maioria de nós passe 1 minuto de 14 horas por semana procurando, preparando e comendo o alimento natural. Precisamos sinceramente nos perguntar quanto tempo passamos buscando a Deus.
e aprendendo com Ele. A proximidade que estamos de Deus depende do quanto tempo estamos disponíveis a investir para desenvolver o nosso relacionamento com Ele. O tempo é precioso para nós todos e deveríamos usá-lo nas coisas que nos são mais importantes. Você pode desperdiçar o seu tempo ou investir o seu tempo. A escolha é sua. Aquilo que desperdiçamos, perdemos, mas aquilo que investimos realmente de volta com lucro. Recomendo firmemente que você gaste pelo menos tanto tempo buscando a Deus quanto gasta em buscar este alimento natural. E logo você será cheio da sua sabedoria e da sua presença. Você encontrará uma satisfação como nunca conheceu à medida que Ele encher a sua alma com a sua presença. A palavra de Deus para você hoje. Só Deus sacia a alma faminta. Portanto, dê a Ele prioridade na sua agenda. 21 de outubro. O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Quando somos cheios até transbordar do Espírito Santo, vemos o seu fruto manifestado por meio de nós. Temos paz e alegria e somos bons para as pessoas. Jesus nos ordenou amar uns aos outros como Ele nos amou. É importante para o mundo ver este amor manifestado. As pessoas do mundo estão famintas da verdade e é preciso ver que Deus pode transformá-las. Precisamos ver o seu amor em ação, a fim de torná-las famintas e sedentas de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos ser sal e luz. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. O mundo está em trevas, mas os cristãos cheios do Espírito Santo levam luz aonde quer que vão. O mundo está insípido, mas os cristãos colocam sal, sabor onde estão presentes. Temos um grande trabalho a fazer como cristãos e devemos ser sempre sensíveis ao Espírito Santo, com relação à maneira como tratarmos as pessoas. Deus está em nós, fazendo o seu apelo ao mundo, por nosso intermédio. Somos os seus representantes pessoais. Ver 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Tendo em vista esse fato, Paulo diz que devemos tomar posse do favor divino que nos é oferecido. Precisamos trabalhar com o Espírito Santo para desenvolver o fruto do Espírito na medida plena para que possamos nos comportar de uma forma que glorifique a Deus e atraia as pessoas para Ele. O fruto do Espírito se desenvolve à medida que passamos por dificuldade na vida e continuamos, com a ajuda de Deus, a tratar as pessoas como Ele as trataria. Permaneça forte no Senhor e lembre-se de que o mundo o está observando.
e precisa que você seja sal e luz. A palavra de Deus para você hoje, independentemente dos desafios que você possa enfrentar hoje, continue a ser gentil com todos que encontrar. (22 de outubro) O Espírito de Santidade. Mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 4. O versículo de hoje se refere ao Espírito Santo como Espírito de Santidade. Ele é chamado por este nome porque é a santidade de Deus e porque é trabalho dele operar esta santidade em todos os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Deus quer e nos instrui a sermos santos. Ver 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Ele nunca nos diria para sermos santos, sem nos dar a ajuda de que precisamos para nos tornar santos. Um espírito que não fosse santo jamais poderia nos tornar santos. Então Deus enviou o seu Espírito aos nossos corações para fazer uma obra completa em nós. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo nos ensina que Deus, que começou a boa obra em nós, é poderoso para completar essa obra e levá-la a cabo. O Espírito Santo continuará a operar em nós enquanto estivermos vivos nessa terra. Deus odeia o pecado e a qualquer momento em que Ele o encontra em nós, rapidamente trabalha para nos purificar dele. Este fato por si só explica por que precisamos do Espírito Santo vivendo dentro de nós. Ele está ali, não apenas para nos conduzir e nos guiar ao longo desta vida, mas também para trabalhar em direta cooperação com o Pai, para remover de nós qualquer coisa que o degrade. Ele falará conosco sobre as coisas que precisamos mudar para que possamos crescer em santidade e nos transmitirá poder para que realizamos as mudanças que precisamos fazer. A palavra de Deus para você hoje. Você está crescendo em santidade? Porque o Espírito de Santidade vive em você?